Fabrício ali para dar o sinal para você. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa noite. Senhores presentes. Antes de abrir os trabalhos, eu gostaria de perguntar a vocês se eu posso dispensar a leitura do projeto de resolução sobre a reforma administrativa. Que todos já estão em mão, já têm um conhecimento. Perfeito. Vocês concordam? Sim. Eu agradeço pela oportunidade. Declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Luiz Antônio, realizada aos 8 dias do mês de setembro de 2021. E rogamos para que se faça nesta casa o certo e o melhor para o munícipe e para o seu povo. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores. Adão Aparecido Pazotti. Presente. Clayton Aparecido Simeão. Presente. Gabriel Donizete de Almeida. Presente. Marcos Simão Petrone. Presente. Maris Marli Silva. Presente. Miguel Florentino Borelli. Presente. Rafael Fabiano de Araújo. Presente. Pedro Antônio de Freitas. Presente. Vander Luiz Campos Giraldelli. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária de 2021. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. A ata da 11ª sessão ordinária de 2021 está aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento à presente sessão, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas do Legislativo. Indicação número 153/2021. Indicamos para que aprecie, analise e viabilize a colocação de academia ao ar livre na Praça Cleia Helenita dos Santos Antônio, situada na Rua Getúlio Vargas, bairro Jardim Alvorada, a fim de proporcionar à comunidade, em especial os idosos, a prática de exercícios físicos com fácil acesso e totalmente gratuito. Marise Marli Silva, vereadora, e Miguel Florentino Borelli, vereador. Essa indicação tem por objetivo propiciar aos moradores do referido bairro, bem como das imediações, uma oportunidade de praticar exercícios físicos. É do conhecimento de todos que a prática de atividades ao ar livre propicia um aumento da disposição. Fazer esportes ao ar livre auxilia no combate à depressão, melhora não só o humor, como eleva a autoestima, melhora o condicionamento físico, o contato social, mais vitamina D e o mais importante, todos podem fazer. Indicação número 154/2021. Indicamos para que aprecie, analise e viabilize a colocação de postes de iluminação na área verde que divisa o bairro Alto do Mirante e o Jardim Orlando Rosati 2, entre as ruas Antônio Bertolotti e Alexandre Belchior, tendo em vista que nesta área tem escadas de acesso aos bairros citados e no período noturno há grande dificuldade para a passagem de transeuntes no local. Marise Marli Silva, vereadora, e Miguel Florentino Borelli, vereador. Essa indicação tem por objetivo propiciar aos moradores dos referidos bairros maior segurança e facilidade de acesso entre os bairros. Indicação número 155/2021. Indico a prorrogação da licença maternidade das servidoras da administração pública municipal direta, indireta e fundacional de 120 para 180 dias. Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador. Inequívoco que a presença da mãe junto ao bebê, ao dar início à maternidade, causa benefícios extraordinários ao recém-nascido. Da mesma forma, o benefício é inerente à mãe que adota uma criança. Em ambos os casos, o contato diário e não raros e ininterruptos formam o laço de afetividade e a sensação que o bebê ou a criança adotada terá segurança. Por isso, entendo que a prorrogação de mais 60 dias
é de grande utilidade na vida da criança e da mãe. Indicação número 156/2021. Indicamos que, juntamente com a secretaria competente, para que nas academias ao ar livre, já instaladas no município, nas bases concretadas dos aparelhos, que proceda a retirada da quina dessas bases, pois apresentam riscos à população que, numa eventual queda, pode causar gravíssimos ferimentos. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. Essa indicação vem ao encontro da busca da segurança e preservação física de nossa população, que cotidianamente usam as praças com os seus familiares em momentos de lazer e descanso. As academias ao ar livre são belíssimas aparelhagem que motiva muito esse lazer. Porém, temos observado, assim como os munícipes nos reportam, da necessidade de se retirar as quinas vivas dessas bases, uma vez que, numa eventual queda de uma pessoa, esse poderá se ferir com certa gravidade. Trata-se de uma operação relativamente simples, de corte reto em diagonal dessa quina ou até mesmo o bulinamento. O intuito aqui é trazer a segurança de nossa população. Indicação número 157/2021. Indico visão da implantação de sinalização de trânsito indicando os limites de altura e largura para tráfego de veículos nas vias urbanas da cidade de Luiz Antônio, conforme dispõe a justificativa abaixo e em consonância com a regulamentação do CONTRAN. Gabriel Donizete de Almeida, vereador. A presente indicação visa atender o pedido de moradores e cidadãos luisantonienses que reivindicam a colocação de sinalização indicativa de altura máxima para trafegar na cidade. A medida tem a intenção de evitar que ocorram a destruição de fios de telefones, energia e internet e, principalmente, evitar o transtorno para os moradores e usuários que sofrem cotidianamente com esses fatos. A medida está de acordo com a resolução número 210 do CONTRAN, onde descreve que a largura e a altura máxima permitida para veículos que trafegam em vias urbanas é de 2,60 metros de largura e 4,40 metros de altura, esteja o veículo com ou sem carga. Indicação número 158/2021. Indico que proceda a estudos visando a possibilidade da construção de uma quadra coberta nos bairros Jardim Cambuí ou Jardim São José, para a prática de atividades esportivas, tais como voleibol, basquetebol, futsal, entre outros. Marcos Simão Petroni, vereador presidente. Fomos procurados por moradores do referido bairro, os quais reivindicam uma quadra esportiva coberta para a prática de tais modalidades esportivas acima citadas. Indicação 159/2021. Indica para que proceda a estudos visando a possibilidade de ser feita a construção de uma quadra de esportes na Escola Zilda Marinho Seixas. Marcos Simão Petroni, vereador presidente. Tal solicitação se faz necessária atendendo a pedido de professores e pais de alunos. Requerimento 119/21. Requeremos para que envie a esta casa informações sobre despesas com viagens das seguintes datas do mês de julho de 2021. Mês de julho, data 19, número de ocorrências 01. Mês de julho, data 28, número de ocorrências 02. Informações requeridas: 1. Empenho para o referido pagamento. 2. Notas fiscais comprobatórias da viagem. 3. Motivo da viagem. 4. Departamento do solicitante. 5. Destino da viagem. E 6. Data da viagem. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. O objetivo do referido requerimento é verificar, nesse momento, quais os percentuais que estão em andamento para cada tipo de vínculo de emprego, para fazer as comparações em relação ao parecer CNE número 09/2019. Requerimento número 120/21.
requeremos para que esclareça a esses vereadores que subscrevem o que segue. Na sessão plenária do dia 24 de fevereiro de 2021, apresentamos a indicação número 025/2021, que mencionava a construção de pavimento de calçada do tipo concretada de passeio de pedestres com pontos de acessibilidade de cadeirantes no trecho que liga a escola EMF Professora Helena Maria Luiz de Melo, cito na rua José Pedro de Oliveira, até o encontro com a Avenida Darcy Alves Ripamonte, ao lado do supermercado Martins, no bairro Jardim Santa Ana, sempre do lado paralelo às residências desse bairro, entre a rua de rodagem e a área da mata, área de mata. Em visita em todos os prédios escolares de nosso município, à época foi feito um relatório de situações de melhorias nos mesmos e na oportunidade foi solicitado a tal construção da calçada. Em ofício, cordialmente e tempestivamente recebido da Secretaria Municipal da Educação, de número 31/2021, SME, item D da EMF, professora Helena Maria Luiz de Melo, sobre a construção dessa calçada, foi respondido que segue. Calçada externa citada no documento, foi informado pelo Departamento de Engenharia que a área solicitada para o feito de calçada é uma área particular e já foi feito contato para a realização do mesmo. Diante do exposto e após a leitura das escritas do loteamento, onde observou-se a averbação da reserva florestal obrigatória, inclusive com cláusula de perpetuidade, solicito formalmente esclarecimentos do setor de engenharia se a área em questão é de fato de particular ou se trata de área de reserva pertencente ao loteamento Santa Ana, uma vez que na escritura pode, reforço, pode indicar diferença. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. Dentro da expansão urbana, o gestor público tem, entre outras premissas, a preservação do meio ambiente e, dentre outras, suas reservas legais. O motivo desse requerimento é trazer esclarecimentos sobre o local em questão, para que esse governo não seja autuado por uso de área averbada para reserva legal. Dentre outras formas de se verificar importante, seria uma investigação junto aos moradores locais, Ministério Público e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, exatamente para se ter a segurança em relação ao uso dessa área. Requerimento número 121/21. Requeremos para que intervenha, se possível com certa urgência, em relação à reforma geral ou substituição dos veículos VW Kombi do Departamento da Vigilância Sanitária Municipal, que após a fiscalização desses vereadores que subscrevem, verificamos que não oferecem condições satisfatórias de uso. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. A frota municipal vem sendo substituída ou reformada com muito mérito por esse governo. Isso posto, e após fiscalização desse departamento, observamos que os veículos em questão já impactam negativamente na produtividade dos serviços dessa equipe importantíssima de trabalho. Atualmente, os gastos com deslocamento de uma equipe numerosa está referindo os cofres públicos, pois tem-se que fazer o número maior de viagens para poder distribuir o numeroso contingente de agentes fiscalizadores de campo pela cidade, o que leva também à estafa de quem conduz o veículo. Veículo esse que carrega poucas pessoas, por isso tem que fazer mais viagens. Sabemos o quanto é oneroso a aquisição ou a manutenção veicular, porém os trabalhos da equipe da vigilância sanitária, esse não pode parar, pois os impactos nos custos da saúde e também na saúde das pessoas, com certeza é muito pior. Diante do exposto, solicitamos atenção especial e precocemente rápida para essa situação. Requerimento número 122/21. Requeremos para que apresente a esta Casa os valores recebidos de convênios direcionados para os serviços do SAMU
bem como onde foram feitos os gastos dessa receita, para o período de janeiro a agosto de 21. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. Os serviços do SAMU são importantíssimos para a municipalidade. O mesmo conta com aporte financeiro para sua operacionalização, em que pese de forma parcial. Isso posto, é importante que esta receita financeira seja direcionada ao SAMU, exatamente para fazer face a tais serviços, atendendo, entre outros aspectos, os pagamentos de despesas com a manutenção de veículos, compra de EPIs e pequenos equipamentos de socorro. Diante do exposto, a apresentação fidedigna dessas receitas e despesas poderão esclarecer, nortear e fundamentar melhor a correta aplicação desse recurso. Requerimento número 123/21. Requeremos para que, através de ofício, solicite a SANEL os valores da macromedição dos reservatórios dos meses de junho, julho e agosto, e o objetivo aqui é saber o volume total que saiu desses reservatórios. Adicionalmente, busco a informação da leitura desses macros medidores, sempre do último dia de cada um desses meses. Também solicito para que o mesmo período que informe os volumes reais faturados baseados nas leituras de todos os idômetros urbanos. Importante destacar que para idômetros que não consumiram os 10 metros cúbicos, essa solicitação requer o volume real consumido. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. Com esse requerimento, buscamos entender os volumes produzidos e faturados no período. Requerimento 124/21. Requeremos para que apresente relatório de andamento referente ao processo de legalização do projeto de reforma da UBS Eugênio Rosa, referente a 1. Adequação à portaria CVS 1, de 20 de julho de 20, para atividade 8630-5/02, atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, referentes ao quadro 21, itens 2, 3, 4, 5, 6 e 52. 2. Adequação à portaria CVS 10, de 5/8/17, que define as diretrizes, critérios e procedimentos no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária, SEVISA, para a avaliação físico-funcional de projetos de edificações de atividades de interesse da saúde e emissão do laudo técnico de avaliação LTA. 3. Adequação à resolução RDC 50, de 21 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde, CVS, Centro de Vigilância Sanitária, e RDV, Resolução de Diretoria Colegiada. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. O objetivo da apresentação em relatórios dessas adequações é mitigar e evitar problemas de ordem sanitária e funcional futuro em relação a essa importante obra de reforma com ampliação da unidade de saúde Eugênio Rosa. Tais documentações devem ser providenciadas de forma prévia, exatamente para atender às legislações pertinentes. Não podemos nos arriscar a fazer toda essa reforma e termos a liberação bloqueada pelos órgãos de saúde. Nesse intuito, estamos apontando tais obrigações legais que devem ser providenciadas nessa base da obra, tais como comprovante de recolhimento da taxa de laudo técnico de avaliação de projeto de edificação, comprovante de responsabilidade técnica, artigo memorial descritivo de fluxos e de atividades, memorial descritivo do projeto arquitetônico da edificação, projeto arquitetônico da edificação, jogos de plantas completo,
LTA, laudo técnico de avaliação de projeto de edificação, dentre outros. Requerimento 125/21. Requeremos para que, através de ofício, solicite a SANEL qual o percentual de idômetros que já foram instalados em nosso município, também informando qual o número absoluto de idômetros que faltam a serem instalados e o número absoluto de idômetros já instalados. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. Buscamos essa informação para reportar à municipalidade o andamento desse serviço, exatamente para que seja garantido o princípio da isonomia em relação ao pagamento das tarifas do uso de água. Requerimento número 126/21. Requeremos para que forneça cópia dos seguintes documentos relativos ao processo de concessão dos serviços de águas e esgoto: do edital do processo licitatório dos serviços de água e esgotos do município de Luiz Antônio, memorial do julgamento da nota final do mesmo processo licitatório e a tabela das taxas apresentadas por cada empresa participante, bem como também o fator K de cada uma delas. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. O objetivo aqui é buscar esclarecimentos pertinentes a esse importante processo licitatório que impactou diretamente em cada munícipe de nossa cidade. Isso posto, estamos buscando a elucidação de pontos que entendemos importantes do processo, principalmente no âmbito da isonomia total das informações a cada empresa participante. Requerimento 127/21. Requeremos para que requeira junto ao setor responsável o contrato de prestação de serviços, histórico de viagens e pagamentos feitos às empresas de transporte que prestam serviços na área da saúde do nosso município. Marise Marli Silva, vereadora, e Miguel Florentino Borelli, vereador. Tal solicitação é necessária para conhecimento desta Casa de Leis e dos munícipes, na certeza de prezar pela idoneidade e transparência do serviço prestado. Requerimento 128/21. Requer para que o mesmo proceda estudos visando a possibilidade de fazer uma rampa de acessibilidade em frente à rodoviária. Marcos Simão Petroni, vereador presidente. Tal solicitação se faz necessária atendendo a pedido de cadeirantes. Requerimento 129/21. Requer que implante placas informativas na rodovia Cunha Bueno, do trevo que liga Anhanguera à rodovia Antônio Machado Santana, orientando camelôs e vendedores ambulantes a procurar o setor de tributação para a retirada de alvará, bem como o horário que possam atuar. Marcos Simão Petroni, vereador presidente. Tal solicitação se faz necessária visando organizar e controlar a entrada dos mesmos no município. Requerimento 130/21. Requeremos ao douto plenário que o projeto de resolução abaixo relacionado seja votado em regime de urgência na 12ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 15ª legislatura. Projeto de resolução número 007/21, que dispõe sobre alterações e revogações de dispositivos da estrutura administrativa e plano de carreira, classificação de cargos, salários e funções do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Luiz Antônio e da outras providências. Vereadores municipais. Projeto de resolução número 007, de 2 de setembro de 21. Dispõe sobre alterações e revogações de dispositivos da estrutura administrativa e plano de carreira, classificação de cargos, salários e funções do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Luiz Antônio e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Antônio, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, apresenta à discussão e deliberação do douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º. Esta resolução dispõe sobre a reforma administrativa, abrangendo os aspectos relativos à estrutura organizacional e administrativa da Câmara Municipal de Luiz Antônio,
Artigo 65. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Marcos Simão Petroni, vereador presidente, Vander Luiz Campos Giraldelli, vereador primeiro secretário, e Claito Aparecido Simeão, vereador segundo secretário. Projeto de lei número 027, de 2 de setembro de 2021, dispõe sobre a apresentação no portal da transparência dos valores pagos a título de gratificação e da descrição dos títulos dos servidores efetivos e da outras providências. A Câmara Municipal de Luiz Antônio, São Paulo, aprovou e o prefeito promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, junto ao departamento competente, fica obrigada a apresentar os valores dos vencimentos a título de gratificação paga ao servidor público municipal efetivo, com base na Lei Complementar número 268, de 21 de dezembro de 2020, no artigo 175 e seus incisos e parágrafos. Parágrafo 1º. A apresentação do caput será feita no site da Prefeitura, no portal da Transparência, na aba Servidores, subaba Pagamentos a Servidores. Parágrafo 2º. O valor percebido pelo funcionário a título de gratificação, LC 268 de dezembro de 20, no artigo 175, e seus incisos e parágrafos, deverá ser imputado imediatamente à direita da coluna vencimento fixo e deverá ser escrito no formato numérico padrão moeda nacional. Parágrafo 3º. A coluna do caput terá, na sua descrição do cabeçalho, as seguintes diretrizes. Inciso 1. Gratificação, Lei Complementar 268, ou de forma abreviada, Gratificação LC 268. Parágrafo 4º. A coluna descrita no parágrafo 2º do artigo 1º somente será preenchida quando o servidor for contemplado com a gratificação definida nos parâmetros da Lei Complementar número 268 de dezembro de 2020, no artigo 175 e seus incisos e parágrafos. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal de Luiz Antônio, junto ao departamento competente, fica obrigada a apresentar a descrição do título da formação técnica ou acadêmica do servidor público municipal efetivo quando provido de gratificação, com base na Lei Complementar número 268, de 21 de dezembro de 20, no artigo 175, seus incisos e parágrafos. Parágrafo 1º. A apresentação do caput será feita no site da Prefeitura, no portal da Transparência, na aba Servidores, subaba Pagamentos a Servidores. Parágrafo 2º. A descrição do título de formação técnica ou acadêmica deverá ser imputado imediatamente à direita da coluna cargo e deverá ser escrito no formato alfabético. Inciso 1. A descrição do título deverá ser igual à descrição do respectivo diploma ou certificado entregue no ato da posse da gratificação. Inciso 2. A apresentação de título, diploma ou certificado falso por parte do servidor fica esse sujeito às penalidades vigentes nas leis do país. Parágrafo 3º. A coluna descrita no parágrafo 2º do artigo 2º terá na sua descrição do cabeçalho os seguintes dizeres. Inciso 1. Título Lei Complementar 268, ou de forma abreviada, título LC 268. Parágrafo 4º. A coluna descrita no parágrafo 2º do artigo 2º somente será preenchida quando o servidor for contemplado com gratificação definida nos parâmetros da Lei Complementar número 268, de dezembro de 20, no artigo 175, seus incisos e parágrafos. Artigo 3º. Todas as funcionalidades de filtros e pesquisa existentes no portal serão aplicados e essas novas informações. Artigo 4º. O Poder Executivo terá o prazo de 30 dias para a regulamentação dessa lei. Artigo 5º.
As despesas decorrentes com a aplicação dessa lei serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário anterior a esta lei. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação ou afixação. Miguel Florentino Borelli, vereador, e Marise Marli Silva, vereadora. Solicito agora a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Não há nenhuma correspondência do Executivo. Solicito ao segundo secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas de diversos. Não há. Prosseguindo o andamento dos trabalhos, peço ao primeiro secretário que anuncie o primeiro vereador inscrito para fazer o uso da palavra no horário de expediente. Não havendo nenhum vereador inscrito para fazer o uso da palavra, declaro reaberto os trabalhos à presente sessão. Solicito ao segundo secretário para que faça novamente a chamada dos senhores vereadores. Adão Aparecido Pazotti. Presente. Clayton Aparecido Simeão. Presente. Gabriel Donizete de Almeida. Presente. Marcos Simão Petroni. Presente. Marise Marli Silva. Presente. Miguel Florentino Borelli. Presente. Rafael Fabiano de Araújo. Presente. Pedro Antônio de Freitas. Presente. Vander Luiz Campos Giraldelli. A seguir, passo a fase da ordem do dia e aprovação das matérias constantes na mesa. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 042/21. Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo adquirir o equipamento etilômetro para utilização como medida no combate ao consumo de álcool em prejuízo ao exercício da função pública de autoria do Legislativo. O presente projeto de lei tem o objetivo de autorizar o Poder Executivo a adquirir equipamento denominado etilômetro para a utilização de medida preventiva ao combate do consumo de álcool em prejuízo da função pública. O projeto possui interesse público e a sua legalidade reside na autorização ao poder público, o qual detém a possibilidade jurídica de regulamentá-lo na forma que a lei lhe aprouver. A base de seu interesse público é coibir exercício da função pública dos servidores e prestadores de serviços, desde que sejam levantadas suspeitas efetivas de que houve a ingestão de álcool antes de qualquer atividade no serviço público. Isso caminha também no mesmo sentido de se evitar acidentes, tanto ao próprio exercente da função como a munícipes. É o parecer. Comissão de Justiça e Redação, Vander Luiz Campos Giraldelli, presidente, Miguel Florentino Borelli, vice-presidente, Adão Aparecido Pazotti, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Clayton Aparecido Simeão, presidente, Marise Marli Silva, vice-presidente, Pedro Antônio de Freitas, relator. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 022/21. Dispõe sobre autorização para o Poder Executivo adquirir o equipamento etilômetro para utilização como medida de combate ao consumo de álcool, em prejuízo ao exercício da função pública, de autoria do vereador Marcos Simão Petroni. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 022/21 está aprovado por unanimidade em segunda discussão. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 024/21. Institui o programa de cooperação Código Sinal Vermelho no município de Luiz Antônio, visando o combate à prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, de autoria do vereador Marcos Simão Petroni. Está em discussão.
Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de lei número 024/21 está aprovado por unanimidade em primeira discussão. Coloco em discussão única e votação o requerimento de urgência número 130/21, referente ao projeto de resolução número 007/21. Está em discussão. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O requerimento de urgência número 130/21 está aprovado por unanimidade em discussão única. Em seguida, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer número 043/21. Dispõe sobre alterações e revogações de dispositivos da estrutura administrativa e plano de carreira, classificação de cargos, salários e funções do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Luiz Antônio e da outras providências de autoria do Legislativo. Projeto de resolução número 007, de 2 de setembro de 21, tem o objetivo de estabelecer a reforma administrativa da Câmara Municipal de Luiz Antônio, em virtude da Lei Complementar número 174, de 30 de abril de 2013, ter seu texto parcialmente julgado inconstitucional. Houve inconstitucionalidade formal porque, segundo o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, concluiu que as normas relativas aos órgãos, cargos e atribuições devem ser formalizados por resolução da Casa Legislativa e não por intermédio de lei em seu sentido amplo, considerando que esta possui necessariamente a participação do Poder Executivo quando dá sanção e promulgação, e isso só já acarreta a interferência entre os poderes. No outro lado da inconstitucionalidade material, o julgamento do Tribunal de Justiça notou que a lei complementar não possui descrição das atribuições dos cargos em comissão e efetivo e, portanto, incidia nisso a aludida inconstitucionalidade. Nesse sentido, necessária a edição da presente proposta para regularizar a situação do quadro de pessoal da Câmara Municipal, o qual se regerá em conjunto com a Lei Complementar 174, de 30 de abril de 13, pois nessa legislação se encontram os dispositivos referentes à remuneração, os quais devem ser propostos a vigorar através da lei. É o parecer. Comissão de Justiça e Redação, Vander Luiz Campos Giraldelli, presidente, Miguel Florentino Borelli, vice-presidente, Adão Aparecido Pazotti, relator. Comissão de Finanças e Orçamento, Clayton Aparecido Simeão, presidente, Marise Marli Silva, vice-presidente, e Pedro Antônio de Freitas, relator. Coloco em discussão única e votação o projeto de resolução número 007/21. Dispõe sobre alterações e revogações de dispositivo da estrutura administrativa e plano de carreira, classificação de cargos, salários e funções do quadro de servidores públicos da Câmara Municipal de Luiz Antônio e da Providência, de autoria da mesa diretora. Está em discussão. Quero falar? Sim. Reforçando o que já foi lido, né, que essa reforma administrativa na Câmara, assim como aconteceu na Prefeitura, também foi uma exigência, né, do Tribunal de Justiça, por encontrar algumas irregularidades na Lei Complementar 174 de 2013, como já foi visto, né, e conforme as orientações, agora sim, essa lei está adequada e vai atender às necessidades aqui do Legislativo, bem como foi acrescido o procurador jurídico, que também o Tribunal de Justiça já estava exigindo, não só para nós, mas para todos os municípios. E é muito importante que a população entenda, né, que isso não vai... Aumentou um pouco o gasto por conta do procurador jurídico, mas é uma exigência do Tribunal de Justiça. Mas que isso não vai acarretar, vai onerar tanto assim, né, o Ministério Público também. O Ministério Público também exige que seja feito isso, então, sim,
nós estamos no caminho buscando fazer o que é correto, né, que a população entenda da importância dessa reforma e das coisas estarem sendo feitas de forma clara e que a população se intere, né, da importância de tudo isso. E que foi colocado também, assim como na reforma no Executivo, na reforma administrativa da Prefeitura, as atribuições de cada cargo, como foi lido, né, aqui também, que é muito importante você saber qual é a função que cada um deve executar. Isso é muito importante dentro das atribuições. Então, é assim, nós estamos no caminho certo, procurando fazer o que é correto e que a população se intere e participe mais conosco aqui, né, das sessões, assistam mais, venham aqui, estejam mais presentes. É importante a presença da população. Eu agradeço a palavra e, como a vereadora, a senhora Marisa falou, as portas da nossa Câmara estão abertas aos munícipes para nos ajudar nos trabalhos que estamos elaborando. Obrigado pelas palavras. Alguém mais? Só para fechar essa questão com a Marisa aqui, que ela apresentou aí na casa e para a municipalidade, essa transparência que fica bem descrita agora nessa resolução, esse detalhamento que tem de cada cargo, só vai deixar para a municipalidade, que é quem paga no final a conta nossa, a clareza do que cada um faz. Ou seja, essas são resoluções que vão estar agora no portal, no nosso portal da Câmara aqui, ou seja, qualquer munícipe vai poder entrar lá e ver exatamente qual é a função de cada um. Como bem dito pela Marisa aqui, a única figura nova que está entrando nesse momento é a figura do procurador, por imposição de questão jurídica, né? A promotoria exigiu isso, precisa ter, acho que a nossa é uma das poucas que falta essa... Eu acho que na região era só a nossa. Só a nossa, né? Então, as cidades mais próximas do nível da nossa de tamanho. Exatamente. Só faltava a nossa. Portanto, já estamos reparando isso, né? Já estamos nos adequando. E também o processo já da busca desse profissional vai ser feito através de um concurso público que já está sendo já bem trabalhado internamente, na busca de empresa séria. Eu, inclusive, estou acompanhando de perto isso, junto com o pessoal de apoio. O objetivo é fazer a coisa certa. E, complementando também, Marisa, além dessa pessoa, tem essa figura nova que está entrando, porém, na lista de pessoas que podem ser inseridas aqui, alguns cargos a gente nem tem, né, Marcos? Não tem e não terá. Não terá. Não terá. Para completar, isso amanhã, conforme o desenvolvimento do município, achar necessidade que precisa, por exemplo, de uma servidora administrativa, mais uma pessoa na limpeza, fará o concurso público e será chamada, mas mediante a concurso. Sim, a gente já deixa tudo certo para a nova mesa lá no futuro, não precisa nem se preocupar com isso, fica tudo já previsto, exatamente esperando esse crescimento do município para fazer as adequações. Mas é isso aí mesmo. Obrigado, Marcos. Obrigado, Miguel. Uma coisa que eu quero deixar para vocês e para os munícipes, que esse concurso é um concurso sério, de muita transparência. Inclusive, nós estamos enviando todas as documentações ao doutor Uíra, promotor de justiça de São Simão, que ele responde ao nosso município. E que Deus abençoe quem for passar, né, e que seja feliz nessa nova oportunidade, que deve ser chamado, se tudo correr bem, dia 1º de janeiro do ano que vem, após o término da 173, um curso tudo realizado. Certo. Ô, Marcos, só complementando também, numa conversa que a gente teve internamente, você vai abrir, né, Vossa Excelência vai abrir para todos os vereadores acompanhar, inclusive, em termos de fiscalização, de auditoria, no dia do processo do concurso. Da prova. Ou seja, transparência mesmo, assim, nós, os vereadores, nós vamos estar representando a população nesse dia. A população toda não pode ir lá fiscalizar, então nós vamos estar lá, vai estar aberto, acho que Vossa Excelência vai abrir. Vai estar aberto, vou distribuir o convite, o vereador que achar e vontade de fiscalizar, participar, pode estar na onde vai ser elaborada a prova, que eu não sei ainda, porque eu pessoalmente não tenho contato com a empresa. Quem tem o contato é o pessoal da licitação. Exato. Então, vocês, se quiserem fiscalizar, pode estar no colégio, passeando como fiscal normal, que é a função do vereador e a função do fiscal, fiscalizar o concurso, para dar bastante transparência, né? Sim, porque é algo muito sério, né? É um cargo de muita importância também para o município, entendeu? Sim. Então, vocês estão convidados desde já, né?
E adiantando, assim que o Marcos mencionou que eles já estavam buscando empresas competentes para fazer isso, eu imediatamente falei, Marcos, assim que houver um norte aí do vencedor, né, aquele que apresentar a melhor proposta, eu quero conhecer já a CNPJ, já fiz isso, já estou fazendo pesquisa, já fiz algumas pesquisas, exatamente, para evitar qualquer burburinho depois. A empresa tal Não, vamos buscar empresa séria, empresa de mercado, empresa que já está bem estabelecida, bem fundamentada no Brasil, aí, exatamente para a gente ter transparência e seriedade nesse processo aí. Obrigado. Todas as certidões positivas, né? O pessoal da licitação informou. E dei a liberdade, se algum outros vereadores quiserem adequar, fiscalizar a empresa, o CNPJ está à ordem, está às ordens, né? O Miguel já fez isso. Sim. Agradeço ele por ter participado, né? Com vontade própria, se ofereceu. Porque o importante para nós, né? Da casa, vereadores, né? Presidente, mesa, funcionário, é fazer algo bem transparente, para ser justo. Sim. E também não tem amanhã aquele, né? Aquela conversa né? estressada. Facilitou, fez isso, fez aquilo. Né? Então, assim que tiver todo pronto, essa semana que deve finalizar a outra parte da documentação, aí estarei enviando ao doutor, o Wilson Simão, ele irá fiscalizar. Vou pedir a ele, se quiser dispor algum pessoal dele para acompanhar o concurso, que a nossa porta do nosso município está aberta. Para ele acompanhar e fazer um negócio bem simples e já que precisa, vamos adequar. Eu creio que vai ser de bom tamanho. Com certeza. Com certeza. Eu agradeço a palavra. Aí vamos dar continuação. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. O projeto de resolução número 007/21 está aprovado por unanimidade em discussão única e votação. Está em votação os projetos de requerimento. Repetiu. Engoliu. Os requerimentos estão em discussão única. Está em discussão os requerimentos. Bloco. Pode. Rapidinho, só para... Só fala o número do requerimento, por favor, vereador. Sequência aqui, Marcos. O requerimento 119, vou falar um pouco rapidinho desse. Despesa com viagem é uma rotina que a gente já criou, estabeleceu internamente aqui, para deixar bem claro esse gasto municipal. Estou dando sequência, é um por mês, né? Depois de 30 dias, para atender exatamente a lei que rege essas despesas com viagem. Depois que pega, tem 30 dias para eles apresentar a conta, então, a cada fechamento de 30 dias, vamos estar apresentando de forma aleatória algumas viagens, exatamente para ter essa transparência aí. E como já foi dito, já melhorou bastante coisa em relação ao gasto, né, Marisa? Tivemos uma reunião com os secretários, ele já reportou isso, já tem até algumas previsões de redução de custos aí nos 4 anos, que é bastante importante. É importante deixar isso bem claro. O requerimento 120, o de 2021, é uma dúvida, assim, que já teve uma discussão, até o Caguila já participou disso, ali no bairro onde ele reside, no Santa Ana. Eu tenho dúvida ainda, enfim, foi pedida essa calçada, para fazer essa calçada lá da Helena até aqui no Mercado Martins, porque até então era claro, pelo menos para mim e para quem mora lá, conforme nós já conversamos, né, Caguilas, lá, que aquilo ali era uma área verde. E aí a resposta que veio aqui, de forma bastante correta, da secretária de Educação, a Vanessa, ela buscou a informação, o Departamento de Engenharia disse que ali é uma área de particular, e eu já fiz a leitura das escrituras, e lá apresenta-se como uma área de reserva com cláusula de perpetuidade. Então, eu quero ter uma clareza nisso. Aquilo ali é particular ou aquilo ali é uma área de reserva pertencente ao Jardim Santa Ana? Ao bairro. Ao bairro Santa Ana. Então, assim,
é uma preocupação, inclusive, com a municipalidade local. Já estive lá conversando, eles já estão me questionando depois daquela visita lá. Então, eu só quero ter esse esclarecimento para chegar lá para o munícipe que mora principalmente ali na rua José Pedro Oliveira e falar, olha, isso aqui Realmente é particular ou é não particular ou é pública. Positivo. Né? Então, eles pensam que é particular. Eu entendo, pela leitura que eu tive, que é particular. Porém, vamos ver qual que é Tem essa questão, né? qual é a questão, né? E com certeza, pessoal... Vereador, o senhor entende que a área é particular ou é agrupada ao bairro? Não, eu É uma área entendo que a verde. área, ela pertence a uma reserva... Uma reserva permanente. Reserva permanente. Isso fundamentado no que está nas escrituras. É a matrícula 4405, salvo memória, tá? Eu li ela e lá está bem claro que é uma área de reserva obrigatória, inclusive com cláusula de perpetuidade. Cláusula de perpetuidade, só para quem não sabe, é o seguinte: quando fizeram o bairro Santa Ana ali, as casas, eles tiveram que suprimir, ou seja, derrubar uma área de reserva, uma matinha, e para compensar isso, Deixou essa área. deixou essa área averbada. Quando se fala averbar uma área, significa que a área foi fixada. Uma vez fixada, não se desfixa mais, vamos dizer assim. Então, aquela área ali, em projeto, é uma área averbada com cláusula de perpetuidade. Perpetuidade, ou seja, perpétuo, para sempre, perene. Ela não, Assim, não há substituição. não há substituição, entendeu? Então, assim, eu Perfeitamente. já fiz, inclusive, como é a minha área também, que eu já trabalhei nessa área, eu já fiz o cálculo dessas áreas. Matematicamente, o desmembramento está correto. Matematicamente, que eu falo numericamente. Só que existe a questão da averbação, entendeu? É notório e é fato, antigamente tinha muitos erros de levantamento topográfico, então os memoriais que tinham ficavam errados. Por isso que hoje, com a modernidade dos equipamentos, há muita retificação de área e se descobre que as áreas aumentam, diminuem, isso é normal. Agora, resta entender agora, Caguilas, se realmente o Ministério Público vai aceitar isso. Né? Essa é a grande questão, que não é eu que tenho que responder, quem vai ter que responder isso é exatamente o Ministério Público. O requerimento 121 é sobre a Kombi, que a gente fez uma diligência aqui na área da vigilância sanitária, e realmente ela está sem condições, né, de segurança, de transporte do pessoal. Então, assim, eu sei que o Rodrigo, como eu já bem descrevi aqui, está fazendo um bom trabalho de reforma dos veículos. Estou pedindo uma atenção assim especial para... Nós estamos pedindo, né, Marisa? Para que se reforme essas duas Kombis aqui, para dar mais segurança e para, inclusive, aumentar a produtividade do pessoal da vigilância sanitária. O Adão está aqui, sabe exatamente o que eu estou falando, para poder atender mais a população. Mais e melhor, né? Não que eles não atendam bem, atendem muito bem, mas se eles tiverem um conforto de fazer uma viagem, um deslocamento interno melhor, com certeza eles vão produzir até de forma mais efetiva. O requerimento 122 é o SAMU, aqui vizinho da vigilância sanitária. Qual que é o objetivo desse requerimento? Que nos informe a verba que vem, tem uma verba, não lembro agora se é estadual, acho que é estadual ou federal, que vem para o SAMU, direcionada a ele, para fazer essa manutenção da própria ambulância, de EPIs, enfim. Eu quero saber qual o volume de dinheiro que veio nesse período, de janeiro até agosto, e o que foi gasto. É uma verba específica que tem que ser gasto especificamente com o SAMU, não pode haver desvio nesse sentido aí. Quero entender isso exatamente porque eu também estive no SAMU conversando lá e parece que tem alguns pontos de melhoria, vamos tratar isso. E esse aqui é um dos pontos de melhoria. O requerimento 123, aqui nós voltamos na questão, água, Sanel. O que eu quero saber aqui? Nós já havíamos falado isso lá atrás, e vocês já perceberam que eu procuro não esquecer o que nós falamos. Já começa agora com a instalação dos macromedidores, que o Gabriel já questionou isso lá no passado, já instalaram os macromedidores, ou seja, os grandes registros nas saídas de água. Agora eu quero saber, e não vai ser só esse não, eu vou querer saber isso aqui de forma de rotina, o quanto de água que saiu e o quanto de água foi faturado. Exatamente para a gente saber, ó, saiu 100, pagou 100. Saiu 100, pagou 140, vamos ter que ver o que é, aí para não cair naquela questão do ar de novo. Está pagando o ar em vez de água. Então, é um requerimento que nós fizemos, que nós vamos estar acompanhando isso de forma rotineira nos 4 anos que a gente estiver aqui. Pode ter certeza disso. O requerimento 124, esse aqui já é um pouco mais técnico, tá? O que é? Está fazendo aquela reforma do Eugênio Rosa,
E durante o processo de reforma de uma área que vai ser atendido à municipalidade em termos de saúde, existem alguns protocolos que têm que ser atendidos. Eu só estou adiantando, já tive hoje, Marise, um momento lá na prefeitura, uma reunião com o Rodrigo, junto com o responsável pelo departamento de obras, já adiantei para ele que eu estava com esse requerimento. Deixei o requerimento, sim, deixamos, né, Marise, o requerimento bem detalhado de quais os itens que precisam ser observados agora, nesse momento do estágio da obra, exatamente para quê? Para a hora que chegar lá no fim do ano, espero que até o fim do ano esteja pronto, e vai estar, né, está sendo bem conduzido, quando estiver pronta a obra lá de reforma e ampliação, que todas as adequações em relação à vigilância sanitária, à questão de projeto, a questão do laudo técnico de avaliação de projeto, tanto funcional quanto de plano, esteja tudo ok, para a gente não ter nenhum problema. Porque sem esses laudos, sem as RTs devidamente recolhidas, o pessoal da vigilância sanitária tem toda a atribuição de não liberar a área. Tem toda a atribuição de não liberar a área. Então, assim, é burocrático, dá para fazer, tem tempo para fazer, e só estou adiantando para não deixar isso para a última hora e complicar a... Completando aí o que você está falando, Miguel, essas informações todas nós tiramos junto à Vigilância Sanitária, participando da reunião do Conselho de Saúde, Exato. E foi comentado sobre essa reforma, né? Eles até nos deram meio um puxãozinho de orelha, né? Sim. Na verdade, toda construção, toda reforma que é feita dentro de um espaço onde mais pessoas vão utilizar, em especial na área da saúde, é necessário que a vigilância sanitária participe e esteja verificando se aquela parede foi construída no lugar certo, se aonde vai ser depositado os equipamentos que foram utilizados vão estar adequados. Então, nós achamos por bem fazer esse requerimento, né, para encaminhar para o prefeito, para adiantar o serviço, na verdade, porque a construção já está sendo feita, né? Nós até apresentamos já para a vigilância a planta, eles pediram algumas adequações que já foi encaminhada para o pessoal, né, responsável na prefeitura. Então, assim, nós estamos trabalhando em parceria com eles e é importante que todos nós saibamos disso, né? Qualquer construção que seja feita ou reforma em estabelecimentos comerciais, na área da saúde, é necessário que a vigilância sanitária, os responsáveis estejam juntos, porque às vezes é embargada uma obra porque não está de acordo com a lei. Não é que eles querem implicar, não está de acordo com as normas que regem a vigilância sanitária, né? Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, nós já fizemos essa correção, já entramos com toda a documentação, já solicitando, né, como o Miguel disse, ele até conversou, porque eu estava numa outra reunião, ele com o prefeito e o responsável, né, dessa parte também na prefeitura. Então, é para reforçar mesmo a importância disso, da gente estar trabalhando em parceria com todos os órgãos da prefeitura. Vereador, só por curiosidade, isso já é uma função que a vigilância já deveria estar fazendo, né? Ela tem que ser solicitada. Ela tem que ser provocada. Ela tem que ser provocada antes da inauguração. É exatamente essa ponte aqui que eu entendo, assim, é praticamente uma reforma de derrubar e fazer novamente com ampliação é a primeira. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de parcimônia aí. Não é bem uma falha nem da vigilância e nem do departamento de engenharia. Não é isso. São apenas alguns protocolos de uma obra diferente que está acontecendo agora, que é no caso da Eugênio Rosa, que nós estamos assim mais atentos e já estamos adiantando o pega, vamos dizer assim, fazendo esse pivô aí. Então teria que provocar antes da construção, porque depois de feito gera prejuízo ao município. Exatamente. Por isso que agora, como já estão fazendo, está no momento de, talvez um pouquinho atrasado, mas ainda tempestivamente dá para fazer isso. Vamos fazer, o pessoal vai fazer, já conversei com o responsável de obra lá. Sim, assim, são coisas, até eu fui meio que advogado na reunião da saúde lá. Quando eles questionaram, eu falei assim, não, legalmente o questionamento deles é correto, mas eu já adiantei, como eu e a Maria estamos acompanhando a obra, alguns questionamentos que foram feitos foi devidamente respondido. Sim. Acesso a cadeirante, pode ficar tranquilo que a obra está sendo feita de acordo. Agora, as adequações burocráticas vão ser feitas. Sim, Marcos, presidente, assim, são coisas assim,
Por exemplo, um cômodo não pode se chamar, ter um nome tal, uma área de serviço, tem que ser uma área de expurgo. Assim, são coisas pequenas que pode embargar o projeto. Entendeu? Então, assim, para evitar, como se diz... Faz no momento certo, né? Para evitar a rusga, já vamos tratar isso desde já. Dando um Sim, procedimento aqui, o requerimento 125, eu quero que a SANEL passe para a gente de forma oficial qual o percentual de hidrômetros já instalados no município, também o número absoluto. Olha, tinha que instalar 4.000, já instalou 3.950. Eu quero ouvir deles esse número exatamente para garantir o princípio da isonomia. Não dá para admitir que pessoas paguem pelo consumo e tem pessoas que ainda estão pagando taxa, né? Enfim, eu imagino que você já deve estar quase já beirando o 100%. Vamos ver o que vai acontecer. Continuando ainda na SANEL, o requerimento 126, o que nós estamos fazendo? Eu e a vereadora Marina fizemos semana passada, nós fizemos uma diligência em todo o processo licitatório, todos os documentos licitatórios da água. Mas por que vocês estão fazendo isso? Exatamente para entender o que aconteceu, ver quem participou, como é que foi as propostas de quem participou, por que algumas alterações foram feitas no PMI, inclusive já te reportei isso aí. Por que aconteceu? Então, assim, a gente está levantando isso, aí eu estou pedindo aqui informações do edital do processo licitatório do Serviço de Águas e Esgoto, município, ou seja, quando startou isso, o que estava escrito lá, o memorial de julgamento para a população entender, quando todo mundo apresentou as propostas, tem um julgamento da comissão, né, de licitação. Eu quero saber o memorial, o que foi escrito em ata, por que escolheu a empresa A e a B, ou a B não, quais os critérios já estão definidos. Mas eu quero o memorial, o que está escrito lá, exatamente para a gente poder passar a população que vive perguntando para a gente, por quê? Cara, tanto por que essa ANEL, por que não é outra, por que não ficou, eu quero esclarecer o porquê essa ANEL já está aí, não tem como voltar atrás. Mas como ela entrou lá, aí isso eu quero deixar bem claro para o nosso eleitor, para o nosso município, né, Marisa? E a tabela de taxas apresentada por cada empresa, exatamente para dar clareza a eles. Marisa, você quer falar sobre o requerimento 127? Esse requerimento aqui, nós estamos só solicitando, né, para realmente ter uma maior clareza. Nós tivemos algumas reclamações de alguns munícipes com relação ao transporte, então é só para a gente realmente esclarecer, e assim a gente recebe os questionamentos, nós temos que requerer, né, os documentos para poder dar as explicações, porque nós não podemos falar do que a gente não sabe. Né? Exatamente. Então, na verdade, é mais um esclarecimento mesmo para a população. E sim, com certeza esse esclarecimento que vai vir, ele vai startar também, que é uma das atividades do vereador, que é a fiscalização de tudo, todas as secretarias. Isso aqui já está no radar também, assim como nós fizemos com despesas de viagem, já estamos desenvolvendo uma metodologia de fiscalização desses transportes que são comprados pela prefeitura, tá? Transporte de pacientes da saúde, etc, etc. Eu já estou desenvolvendo aí, junto com a Marisa, aí uma técnica de auditoria disso aí, de fiscalização, exatamente para deixar bem claro para a municipalidade como é que funciona isso, como é que são os contratos, como é que é a execução disso, como é que se paga, como é que se cobra. Obrigado, presidente. Sim, senhor. A respeito do requerimento de minha solicitação 129/21, que fala sobre a placa, orientando, na verdade, o camelô. O camelô, quem vem vender qualquer coisa que seja no município, é para quê? Adão, é para facilitar e eles terem a consciência que na cidade existe a fiscalização. Né? Porque você já passou várias vezes por isso, né? A pessoa fala assim, mas não tem nada que avise que não pode vender, né? Então, tendo uma placa, o vendedor ambulante, o camelô que seja, ou quem seja, ele já tem noção que quando ele adentra o município, ele já sabe que pode ser atuado e pode ser pedido para ser retirado do município se não recolher a taxa. E assim a gente beneficia também os comerciantes nossos, né, que pagam os impostos corretos, que pagam as taxas, que vem a isso. É só isso, eu agradeço. Está em votação. Quem estiver de acordo, que permaneça sentado. Em desacordo, queira se manifestar. Os requerimentos 119/21, 120/21,
121, 122, 21, 123, 21, 124, 21, 125, 21, 126, 21, 127, 21, 128, 21 e 129, 21, estão aprovados por unanimidade em discussão única e votação em bloco. Tribuna. Não havendo mais matérias a serem votadas na ordem do dia, passa ao uso da palavra no horário de explicações pessoais. Solicita ao primeiro secretário que chame o vereador por ordem de inscrição. Miguel Florentino Borelli. Alô, tá ouvindo bem? Beleza? Chique, vamos lá. Sim, senhor. Serei breve, rapidinho. Mas hoje eu quero fazer um desabafo aqui. Tive com Vossa Excelência essa semana, pedi para bater um papo com Vossa Excelência lá. Estava até injuriado sobre essa questão da água, tá? Quando eu expus para você aqueles casos que estão chegando até mim, né? Em relação aos pagamentos, a cobrança da água. Assim, como eu já disse aqui, eu e a Marise, nós estamos fazendo algumas diligências exatamente para entender esse processo aí. Então, assim, o que eu quero falar aqui é o seguinte, esse processo de concessão de água aí, munícipe, pessoal de Luiz Antônio, ele começou lá em 2017, quando foi feita uma lei complementar, a Lei 227, que abriu a possibilidade de fazer essa concessão de água aí. Depois dessa lei complementar, ela teve umas mudanças, tal, que eu vou falar daqui a pouquinho. Fizeram um PMI, que é esse processo de manifestação de interesse. O que é isso aí, população? Veio uma empresa aqui no município de Luiz Antônio, exatamente para levantar toda a infraestrutura que tinha de água aqui, todo o número de hidrômetros e tudo mais, os poços, os reservatórios, exatamente para mapear isso, fazer uma fotografia disso, para depois fazer o chamamento das empresas que iam concorrer a esse serviço de concessão de água aí. Esse processo, esse PMI aí é o PMI número 3 de 2017. Esse PMI aí, o que me chama a atenção dele, que assim, de tudo que ele tem que fazer, ele descreve lá as necessidades que as empresas que iriam vir para cá, ele escreve lá, vai precisar de um técnico assim, vai ter que ter um funcionário assim, vai ter que investir tanto ou deixar de investir, vai ter que melhorar isso, melhorar aquilo. E também, no PMI, ele descreve modelos de contrato, exemplos de contrato, de como que vai ser o contrato, como é que vai ser descrito. Também, a própria empresa que fez esse PMI aí, acho que ela ajudou na época a organizar, ou deu um apoio para coordenar as audiências públicas, em que pese, eu já até manifestei isso pessoalmente, a audiência pública que foi feita nessa concessão de águas às 5h30 da tarde, realmente é um negócio para se discutir, né? Ou seja, veio poucas pessoas e realmente passou batido algumas coisas. Eu dei uma lida em todo o material, porque quando faço uma audiência pública, isso aí fica registrado em ata, então eu li toda essa ata, os questionamentos que houveram, e o que foi proposto, o que foi apresentado para quem estava no dia aqui, acho que foi nesse plenário, eu não sei se Vossa Excelência estava, foi nesse plenário? Sim, senhor, foi exatamente nesse plenário. Foi nesse plenário aqui. Então, lá apresentou modelos de taxa, modelos de tarifação, como é que estava a rede municipal aqui de água e esgoto, exatamente para a população manifestar, ou seja, dar suas opiniões. Eu vi poucas falas lá redigidas, não vou mencionar o nome das pessoas que estavam nesse dia aqui. Então, assim, foi apresentado nessa época, nesse dia
dessa audiência, foi apresentado um estudo de alguns municípios que circundam aqui. Luiz Antônio, Engenheiro Coelho, Santa Adélia. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eles apresentam, entre outras coisas, nesse estudo comparativo, salário médio mensal, população, percentual de ocupação da população, o PIB per capita da população, IDH, entre outras coisas. Mas por que você está falando isso? Porque eu já falei aqui, já em várias vezes, inclusive aqui nesse plenário, aqui, quando veio aqui a SANEL, junto com a Ares, que eu falei que em que pese o Luiz Antônio tem uma renda per capita alta, poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco. Isso aí, a média aritmética, a média burra que a gente fala, ela é muito sofrível. Está aqui, ó. Só para a municipalidade entender. A renda per capita que foi apresentada nesse estudo aqui, acho que do ano de 2017, a renda per capita de Luiz Antônio, ou seja, cada pessoa de Luiz Antônio, R$107 mil. Só para vocês entenderem, o município que teve a segunda renda per capita maior teve R$61 mil, ou seja, a renda per capita de Luiz Antônio é quase o dobro do segundo. A população ocupada em Luiz Antônio, na época, era 44,5%. O segundo era 41%. Tudo bem, tinha pessoas trabalhando, bacana. Agora, por que eu estou falando isso? Veja bem, se eu vou vender um carro, o mesmo carro, num bairro nobre de Ribeirão Preto, se o carro vale 10, eu vou querer 10 ou 11. Sou um vendedor. Agora, se eu for vender num bairro de classe mais baixa, eu dou um desconto, eu vendo até 8. Onde que eu quero chegar com isso? Quando uma empresa chega para fazer uma proposta de trabalho, ela ora o todo. E quando ela bater o olho dos Antônio, puta, aqui tem dinheiro. Aqui tem dinheiro. E eu vou mostrar mais na frente que realmente houve foi cobrado caro. Vou mostrar para vocês aqui o estudo que foi feito. Também nessa audiência foi apresentado o modelo tarifário. E no modelo tarifário, até printei, está aqui. Ó. Ninguém vai ver, mas eu vou ler. Modelo tarifário atual, que é o que tinha na época, era fixa de 0 a 20 metros cúbicos de água, sendo água 12,22, isso aqui foi no ano de 2017. Água 12,22, esgoto 12,22. Total R$ 24,44 para 20 metros cúbicos, 20 mil litros, como queiram dizer. E o adicional era 1,24. Ah, Borel, mas eles não cobravam. Não cobrava mesmo. É uma questão política, sei lá o que foi na época. Não cobrava, só cobrava taxa. Alguns pagavam a taxa e outros nem pagavam. É uma falha? É uma falha das administrações anteriores. Ou não dá para fugir disso. Né? E mesmo assim, presidente, eu olhei lá em 2017... vocês vão acreditar, em 2017, o que arrecadou, está lá. O que arrecadou foi R$20 mil a mais do que gastou. Mesmo assim, no começo de 2017, foi startado um processo de concessão de água. Nada contra, existe um marco aí do saneamento que tem que ser feito. Inclusive, uma das pessoas que estavam na audiência pública, ele questionou, poxa, mas a gente tem que até 2030, 2033, não podia esperar fazer mais para frente? Se eu estivesse no dia, infelizmente eu não pude estar, eu faria o mesmo questionamento. Por quê? Se em 2017 a gente teve um superávit de R$20 mil, é pouca coisa, mas superávit. Tá? Se trabalha-se bem isso, de repente a prefeitura poderia estar investindo um pouco mais na rede, no momento de fazer essa concessão no futuro, ela poderia sair muito mais baixa, porque o investimento seria menor. Mas isso é uma questão de estratégia e é uma questão de visão gerencial. Então, eu não vou cobrar isso aqui agora. Nem devo, não estou aqui para isso. Então, assim, voltando, 20 mil litros a R$ 24,44. Isso foi apresentado na audiência pública. Agora, veja bem, aqui se fala que a tarifa é sobre 20 mil, como foi apresentado para a população no dia. Então, por que, então, mudar para 10 metros cúbicos? Aí fica uma questão, né? Vejamos o que foi dito na audiência pública. A proposta comercial que foi apresentada na audiência pública fala o seguinte: será avaliada, dentre outros, pelos seguintes quesitos: verificação da razoabilidade das estimativas realizadas pela licitante, principalmente sobre alguns aspectos. Vou ler um dele aqui.
receita prevista respeitando o histórico de consumo. Ora, o histórico de consumo foi apresentado, era 20 mil. Era 20 mil o histórico de consumo. Falou lá que era para respeitar o histórico de consumo. Agora eu te pergunto, por que não ficou? Por que foi para 10 mil? Né? Por que foi para 10 mil? Então, assim, foi apresentado um negócio aqui na audiência pública, só que mais para frente a gente vai ver que não foi bem assim. Então, isso, inclusive, esse histórico aí são premissas com base no Plano Municipal de Saneamento Básico aqui de Luiz Antônio. Ora, vamos lá. Então, eu coloquei aqui, ora, se foi, onde foi respeitado o histórico de consumo, como eu já falei. Agora eu continuo. Para a definição do vencedor, entre outros itens, são vários itens para definir quem ganha e quem perde um processo desse, porque nós estamos falando de 3 décadas e meia, 35 anos. Entre outros itens, a lei complementar que foi feita, a 227, ela foi alterada, ela é de 2017, e ela foi alterada em 2018. E ela mudou exatamente um parágrafo de um artigo. Em 2017, o crivo, 2 pesos que tinha para definir a empresa vencedora era menor taxa, ou seja, quem cobrar menos, e maior outorga. Outorga, para a população que não entende, é a empresa que paga mais para vir para cá. Tá? Era isso que estava na Lei Complementar 227 de 2017. Essa lei, orientado pela empresa que fez o estudo do PMI, essa lei ela foi alterada. Teve um artigo que foi alterado. Essa alteração ficou o seguinte: o crivo para escolher, um dos pesos para escolher a empresa seria menor taxa e melhor capacidade técnica. Olha, ficou menor taxa e maior capacidade técnica. E aí vem os pesos. 3, né, Marisa? 3 para menor taxa e 7 para técnica. Uma das alegações que está escrito lá, eu li e confesso que para mim não engoli. Lá está querendo dizer que foi usado, veja bem, esse critério está na lei, uma lei de, não lembro o número dela agora, não preciso esclarecer isso, mas isso está em lei. Tudo isso que eu estou falando está em lei, tanto que era antes quanto o que foi emendado. Nada de forma fora da lei. Mas, assim, um dos argumentos que tem, quando se coloca o peso maior para a qualidade técnica, é que a atividade ela apresenta poucos especialistas têm competência para tocar isso. O argumento é forte, é embasado, só que, veja bem, o próprio processo de concessão, a descrição técnica do que tem que fazer, já é um nivelador de qualidade técnica. Então, assim, o pessoal que fez o processo de licitação poderia, na época, ter tido um pouco mais de carinho em relação a isso. Por que eu estou questionando? Por que eu estou levantando isso? Porque, veja bem, você faz o processo de licitação, a prefeitura concede. O concessionário pega. E quem paga o pato? Quem vai pagar a conta? É a Doralice. É o munícipe que vai pagar. Somos nós que vamos pagar. Agora, poxa vida, eu vou dar um peso de 3 para menor taxa? Eu discuti com a Maria. Falei, Maria, eu estou injuriado. Devia ser pelo menos 50. Peso 5 para menor taxa e peso 5 para técnica. É muito fácil para mim, falar, vou fazer um negócio aqui, quem vai pagar o munícipe, preço, deixa peso 3, com todo respeito, tá? Quero deixar bem claro, com todo respeito. Mas eu não posso concordar com isso. Eu não posso concordar com isso. Então, estou deixando bem claro para a população como é que foi alguns termos aí que foram praticados nesse processo de concessão. Então, assim, fechando o julgamento, então, foi menor tarifa, como falei, peso 3 e técnica 7. Aí começa a alterar a original, como eu falei. Agora, por que eu estou falando isso? Imagina, quando o processo de licitação tem um negócio que chama-se fator K. Para quem não entende, fator K é um número que vai de 0 a 1 que multiplica por uma tarifa teto. Foi definido pelo poder concedente, ao que tudo indica, que uma tarifa teto de R$ 21,35. Ora, veja bem, eu falei que 20 metros lá atrás era R$ 22,44. Então, ele estabeleceu
uma tarifa teto de R$ 21,35, um pouquinho abaixo. Mas o que vocês estão imaginando aqui agora? O que a população está imaginando? É R$ 21,35 sobre 20 metros cúbicos, certo, Pedro? 20 metros cúbicos. Só que não, né? O que aconteceu? R$ 21,35. Fala, Marcos. R$ 21,35. Quando chegou a aplicação, não foi bem assim. Eles apresentou, essa empresa que venceu a Sanel, ela apresentou um fator CAI de 0,873, ou seja, do 23 caiu para 18,64, só que é 18,64 sobre a água e 18,64 sobre esgoto. Então, água e esgoto são os dois. Foi para 37 e alguma coisa. 37 e é a taxa básica de hoje, 37,28. Por 10 mil. Veja bem, só da gente sair de 20, que a gente pagava 24,44 para 20 mil e ir para 36, para 37,28 para 10 mil, só aí a gente tem um aumento de 52%. 52%. Só que pagávamos sobre 20 mil. E a proposta apresentada foi de 10 mil. Ou seja, a considerar que depois de 10 mil, como eu já falei aqui naquela apresentação, quando veio o pessoal aqui que eu falei que era cobrança em cascata, os 10 mil, que é de 10 mil até 20 mil, ele é mais caro do que os primeiros 10 mil. Chegando, então, quem gasta hoje 20 mil litros paga R$ 85,68. Ou seja, é um aumento de 250%. 250% em relação ao que a gente pagava. Pô, Borel, mas por que você está falando isso? O INPC e IBGE, nos últimos 25 anos acumulado, dá 170%. De repente, a população se vê com um aumento de 250% para consumo de 20 metros. Aí as pessoas... Eu estou falando isso como desabafo, como eu falei para Vossa Excelência na sala lá. As pessoas ficam me ligando, para a Marisa me fala, eu falo para a Marisa, e aí eu venho aqui desabafo com Vossa Excelência. Como é que eu vou explicar isso? É isso aqui. 250%.